Olá, amigos queridos do coração, muito boa noite a todos vocês, muita paz em Jesus, nosso Mestre e nosso Senhor. Vocês estão vendo aí que nós estamos de cara nova. Este daqui é o programa Livros que Iluminam, numa edição especialíssima para 2021, Clube de Leitura, nessa temporada que a gente vai ter cada mês um livro diferente. E vamos trabalhar esse semestre livros de Leon Denis. E vejo que a formatação do programa é bem diferente, né? No ano passado estivemos aí com um gostinho de leitura, com a Mai e com o Pedro, já conhecidos, e agora em cada mês nós vamos ter dois convidados especialíssimos e vamos nos apresentando aqui. Boa noite a todos vocês. A nossa convidada especial, não é Pedro, né, Mai? Janise, seja muito bem-vinda, querida amiga. Eu que agradeço aos amigos da FEB TV pelo carinhoso convite para participar desse clube de leitura e desde já gostaria de deixar nosso abraço para todos que participam aqui conosco. Que beleza, não é? Tão gostoso a gente se abraçar, ainda mais nesses tempos de pandemia, a gente se abraça aí virtualmente por hora, não é? E a nossa amiga e irmã querida Luciane Bahia, diretamente de Salvador. Boa noite, Lu. Boa noite a todos vocês, queridos amigos e irmãos da FEB TV, que também estão chegando aqui, deixando suas mensagens. É uma alegria muito grande estar aqui, participando deste programa Livros que Iluminam, e nessa edição Clube de Leitura, que a gente vai juntos construindo. Muito obrigada. Isso mesmo. Mai, boa noite, tudo bem com você? Boa noite, queridas amigas e amigos. Eu estou muito feliz, muito animada, empolgada, vendo um monte de gente aí que eu estava com saudade aqui no chat. Recebam o meu abraço e vamos lá estudar Leon Denis. E que maravilha, né, Pedro? Seja É bem-vindo, bom querido. demais, muito bom estar de volta e nesse novo formato, clube de leitura, tão interativo, tão gostoso, né? A gente poder aprofundar um pouco mais a obra, fazer esse sobrevoo, às vezes dando um rasante mais profundo, ora não, mas ter essa visão geral de livros tão importantes para todos nós, como esse que a gente vai comentar hoje. Olha, nós estamos aí pensando, né, com a produção, a equipe de planejamento da FEB TV, para chegar a esse formato aqui que foi pensado, planejado, é graças a uma demanda de vocês, vocês aí que são agora aqui o sexto, não é, integrantes desta sala virtual, nós somos cinco, olha que maravilha, mas vocês são o sexto, sejam muito bem-vindos. E foi atendendo a um pedido, né, Pedro Maia aí, de vocês que a gente chegou a esta solução para nós termos uma hora de programa porque o gostinho de leitura ele passava rápido, né? A hora que ia aquecendo acabava o tempo, eu pensava, mas eu queria mais, né? E agora nós estamos aqui. Todas as terças-feiras nós estaremos das 19 às 20 reunidos neste mês de março com esta equipe aqui, com esse time de gente boa. Todos nós aqui somos gente boa e muito humildes, viu? Podem acreditar. Mas olha só. E nós vamos falar, como o É, Pedro estava dizendo aí. Pedro, você podia trazer para nós a programação, por favor? Né? Como é que vai ser, por isso, gentileza? nós vamos discutir neste semestre 4 livros de Leon Denis. Leon Denis que faz neste ano de 2021 175 anos de sua encarnação como Leon Denis. E nós veremos um livro ao mês. Agora em março serão 5 semanas, 5 terças-feiras, sempre às 19 horas, em que nós vamos estudar esse livro aqui, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. No mês que vem, abril, não é? É isso aí. Em abril a gente vai estudar Depois da Morte, que é esse livro aqui, e no mês seguinte, em maio, nós vamos estudar Cristianismo e Espiritismo, e no mês seguinte, em junho, nós veremos No Invisível, completando aí 4 meses de imersão no pensamento de Leon Denis. Que coisa boa, né? Bom, como o nosso programa aqui é bem jovial, bem participativo, nós já estamos tendo aqui os nossos queridos amigos, que são esses sexto elementos, a sexta participação, já dando um toque aqui, porque hoje é um dia especialíssimo, vocês sabiam? Que dia que é hoje, hein? Do mês? 2 de março. 2 de março.
Querida amiga e irmã Luziane, você nasceu em que dia, por favor? Dia 4 de março. Dia 4 de março. Nós estamos a 2 dias do aniversário desta jovem. Então, nós já vamos dedicando esse programa, especialmente a você, a todos esses nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando, e a todos que estamos aqui, né? Os nossos parabéns já antecipados, né? Que coisa maravilhosa, já aniversariando Obrigada. aí em março. Ok. Bom, Pedro, sobre esse livro, O Problema do Ser, Destino da Dor, eu queria antes saber um pouquinho da história, não é, de Leon Denis. Eu queria que a Luziane e a Janice nos trouxessem um pouquinho sobre Leon Denis. Quem foi Leon Denis? Qual a sua importância, não é? Para a gente poder conhecer um pouquinho mais essa personalidade. A gente vai deixar as meninas falarem um pouco. Pedro, por favor. Pode Vou começar. começar aqui, então. Né? Leon Denis, ele nasceu em abril, 1º de janeiro, desculpa, ele desencarnou em abril, 1º de janeiro de 1846. E era francês, natural da aldeia de Foug, na França, aos arredores de Tours. E por falta de recursos, ele interrompeu os estudos dele, ainda jovem, se formou no ensino primário aos 12 anos, mas foi por meio de estudos como autodidata que Leon Denis aprendeu desenho, história, geografia, ciências sociais e contabilidade. E ele era um jovem muito curioso. Desde cedo ele aproveitava muito bem o tempo dele, coisa que a gente precisa se inspirar nisso, né? E desde cedo ele teve que trabalhar e integrou uma equipe de trabalho, numa espécie de representação comercial em uma empresa de couro. E ele teve a oportunidade de viajar muito no interior da França, desenvolvendo seu trabalho de comercialização, não só na França, como também em outros países. E Leon Denis, ele muito curioso, esse espírito curioso, onde ele passava, ele visitava livrarias e permanecia olhando os livros. E aos 18 anos, ele encontra em uma dessas livrarias o Livro dos Espíritos, na prateleira de uma livraria. E isso foi em 1864. Nessa época, o Livro dos Espíritos tinha aproximadamente 7 anos, né, após o lançamento da obra. E Leon Denis, ao ler esse livro, o Livro dos Espíritos, ele fica deslumbrado. E ele relata que ele encontrou a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. E ele tinha uma personalidade muito curiosa, e eu vou deixar um pouco para nossa amiga Luziane completar, senão eu vou contar toda a história dele aqui, porque é muito empolgante a história de Leon Denis. Verdade. Leon Denis, ele é admirável. Quando a gente conhece, lê e estuda sobre a sua história, nós ficamos encantados, porque é exemplo de dedicação, de disciplina, de seriedade. Quando ele se encontra com o Livro dos Espíritos, ele está apenas com 18 anos. E ele possuía o hábito de olhar os livros nas prateleiras das livrarias, ali nas vitrines, para identificar se tinha chegado alguma coisa nova, porque ele gostaria de conhecer. Então, quando ele encontra esse livro, e ele vai se dedicando e se debruçando, ele vai se tornando cada vez mais aprofundado nesses estudos e buscando, de alguma forma, é como a gente sempre observa as suas obras, como se quisesse trazer dentro da simplicidade da sua forma de se expressar um conhecimento tão profundo. E por isso traz uma repercussão imensa. Além de um excelente escritor, ele se destacava pela oratória. Ele se expressava muito bem e ele fazia viagens, congressos, e nesses momentos ele trazia palavras dentro da doutrina espírita, dentro do conhecimento do espiritismo, sempre para motivar, trazer ânimo, trazer proposta de trabalho, de direcionamento ativo para essa construção de um movimento espírita. Muito atrelado aos ensinos de Kardec, sempre olhando no mestre lyonês, a fonte do conhecimento, ele fazia esse trabalho de divulgação tão sincero. E acontece que o tempo vai passando e ele apresentava algumas dificuldades na saúde,
mas vai se incrementando também nas suas vistas. A cegueira vai chegando, é mais ou menos 1910 que ele está com o avançar mesmo dessa ausência da visão. Mas ele não se faz de rogada em relação ao conhecimento. Ele vai aprender o braille, ele se dedica para conseguir adentrar esse conhecimento, avançar no conhecimento e continuar a revisão das suas obras, a produção das suas obras. Ele desencarna aos 81 anos, em 12 de abril de 1927, que é o ano, inclusive, que o Divaldo Franco nasce, né? Ele nasce em 5 de maio de 1927. E é o momento que Leon Denis está se despedindo deste envoltório carnal, deixando a marca para todos nós de muita dedicação, muita disciplina. Um autodidata que foi com este afinco para conhecer e desbravar o invisível. Oh, que maravilha, hein? Mas Leon Denis é um exemplo de uma personalidade que conseguiu superar os desafios e ter uma existência exitosa, não é? Pelo legado que ele nos deixa. É tão interessante, não é? Eu queria que você comentasse um pouquinho também mais sobre essa questão. Ele era um exímio orador, no entanto, ele também escreveu vários livros, né? Como é que foi isso? Mas Leon Denis também ele tem um aspecto moral que a gente precisa reconhecer, que é a simplicidade, a humildade. Então, aqui mesmo, nessa própria obra, né, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele vai falar que esses pensamentos, na verdade, não são dele, que ele tenta interpretar esses pensamentos e que as oratórias dele, as mais vibrantes, as mais emocionantes, também se devem a essa espiritualidade que o acompanhava. E eu achei muito, muito linda. Essa parte, na verdade, foi quando eu comecei a ler o livro, foi a parte que mais me tocou, que está no capítulo 2, que chama O Critério da Doutrina dos Espíritos. Que ele vai falar que essa obra, ela é o resultado de um pouco, porque ele não consegue colocar tudo aqui, dos 8 anos que eles receberam de comunicações em Tours. E aí ele vai falar que ele não conseguiu, então, resumir tudo e colocar aqui, mas que ele fala que Jerônimo de Praga, que era o seu guia, né? Um dos seus guias, porque temos outra aí também, né, Geraldo, que eu vou deixar para você falar. Aliás, Mai, vamos já lançar um desafio aqui para o público. Ele é um cara tão especial que tinha 2 guias espirituais. Um já foi anunciado aqui, Jerônimo de Praga, mas tinha uma na personalidade feminina também. Escreva aí, por favor, qual era. E com uma tonalidade também. Quem souber pode colocar também. Tá vindo as dicas. Tá vendo? E eu acho muito bonito que ele coloca aqui, ele coloca assim, o círculo em que se agitam a nossa vida e o nosso pensamento é limitado, assim como é restrito o nosso ponto de vista. A insuficiência dos dados que possuímos torna toda a nossa generalização impossível. Para penetrarmos no domínio desconhecido e infinito das leis, precisamos de guias. Então, ele vai reconhecendo também que parte dessa compreensão e de tudo que ele teve foi também com a presença dos guias e mostrando a sua mediunidade também, atuando nesse processo, né, de todo esse descobrimento e também na escrita das obras. Que maravilha. Era um médium. Era, sem dúvida alguma, intuitivo, muito inspirado. Olha, a Célia já deu a resposta aí, não é? Que tinha, além do Jerônimo de Praga, Leon Denis também tinha como guia espiritual Joana d'Arc. Não era realmente qualquer um, não é? Que coisa impressionante, está destacado pela nossa produção. Já pensou ter orientação de Joana d'Arc e Jerônimo de Praga? Aliás, foi por sugestão deles, não foi, Pedro? Como ele era um exímio orador, palestrante, e ele falava com naturalidade, por inspiração desses seus guias espirituais que ele começou a escrever, não é, Janice, ali, Pedro, né? Os seus textos. Como é que foi isso? Eu sei que em algum ponto do livro ele comenta que ele já tinha os seus mais de 50 anos de prática espírita, de estudos e estudos profundos, não só teóricos, mas indo a campo. E ele fala nesta obra, o problema do ser, do destino e da dor. Então, uma obra resultado de um profundo mergulho nestas verdades que o Espiritismo vem descortinar.
E somando ao que a Mayara falou, me chamou muita atenção também quando ele diz que as inspirações da espiritualidade que o orientava, que ele devia as suas melhores páginas e as suas expressões mais vibrantes. E como que essa obra é cheia dessa poesia ao falar do espiritismo, seja em seu aspecto científico, seja em seu aspecto filosófico, seja no aspecto moral. E é curioso como ele traz com tanta capacidade, com tanta autoridade, esse aspecto científico da doutrina espírita, sem esquecer de maneira alguma esse aspecto moral. Aliás, ele exemplifica muito bem como que a filosofia é uma consequência da ciência espírita e a moral é uma aplicação necessária, e ele demonstra nessas consequências da vida futura pela maneira como nós empregamos a nossa vida presente e temporária aqui na carne. E sobre tudo isso e muito mais ele vai se debruçando, vai explicando ao longo da obra. Muito bem, Pedro. Olha, eu estava recordando aqui, queridos amigos, nossa, é tão gostoso a gente conversar sobre Leon Denis, é uma honra para nós, não é? Leon Denis, ele tinha uma personalidade tão assim importante, mas numa simplicidade. Ele era assim muito simples, muito humilde, autodidata, né? Como a Mania Lu destacou. Ele aprendeu no seu esforço, passou por muitas dificuldades, como a Janice falou, e ele foi aprendendo, se desenvolvendo, ficou praticamente cego ao final da existência, aprendeu o braille para continuar a questão do estudo e das escritas, né, do seu desenvolvimento, assim, da sua contribuição. E ele assim era tão, digamos, numa importância tão grande que no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, a gente tem um capítulo dedicado a Bezerra de Menezes. Não sei se vocês se lembram. E lá tem um ponto em que se apresentam aqueles que seriam os colaboradores de Allan Kardec, ou seja, aqueles que atuaram na equipe juntamente para facilitar o trabalho da codificação e do seu desenvolvimento, não é? E Leon Denis é citado como aquele que veio encarregado de trabalhar o desenvolvimento do aspecto filosófico da doutrina. Isso é muito valioso, não é? Então ele assim, destaca esse aspecto filosófico, desenvolve, né, a filosofia espírita por causa da profundidade dos assuntos em que ele trabalha, mas ao mesmo tempo tem uma linguagem tão agradável que se torna um poeta, devido à sua sensibilidade, né, aquelas características tão bonitas. Então Leon Denis, ele foi inclusive, olha só, uma espécie de presidente honorário da FEB. Poucos de nós sabemos disso, né? E ele representou a Federação Espírita Brasileira em vários congressos espíritas e espiritualistas no mundo, não é? Então tem uma atuação muito interessante. Foi considerado aí por alguns estudiosos aquele que seria o possível substituto de Allan Kardec se algum problema houvesse no desenvolvimento da missão de Kardec. Ele poderia ser um dos substitutos, né? Mas Kardec desempenhou eximiamente a sua missão, né? Como é que a gente sabe? Mas é uma maravilha. Então, é um autor que merece ser estudado, lido, refletido, sentido e vivido nos seus ensinamentos, não é? Eu queria saber rapidamente de Janice, como é que foi, querida amiga e irmã, a leitura do Problema do Ser, do Destino da Dor? Qual é o impacto que você teve, não é? Esse livro, ele me toca muito as fibras da alma mesmo, por conta do momento específico que eu estava vivenciando. Na época que eu tive o primeiro contato, foi logo após um seminário seu aqui no Tocantins. Geraldo veio fazer um seminário, nós viajávamos, e ele sempre com esse livro, e eu me interessei pela obra. E eu tinha recente desencarnado um filho de 8 anos. Então, ao ler essa obra, né, e passar por todo esse processo, e chegar nas potências da alma, e adentrar a questão da dor como uma ferramenta pedagógica, esse instrumento que coloca a gente em contato com a nossa missão, os nossos porquês, me fez refletir muito e modificou muito
assim, em parte, os meus comportamentos, os meus enfrentamentos em relação ao luto, à continuidade da vida. Então, para mim, esse livro ele significa muito nesse sentido. Eu tinha muita dificuldade com a leitura filosófica, mas Leon Denis, ele é poético. Então, a gente vai lendo, vai dando uma empolgação assim, nas fibras da alma, que é muito gostoso. Na introdução, eu gosto de ler em voz alta, porque tem pedaços assim que eu falo, nossa, gente, isso aqui é de uma elevação, é muito sublime. Então, fica a dica para os nossos amigos que estão aqui assistindo. Esse livro, ele toca, né? Toca a nossa intimidade. Que maravilha. E para você, Lu, como é que foi isso, hein? A leitura, o conhecer Leon Denis nas suas obras. Este livro, em particular, foi o primeiro que eu li. Eu estava na juventude e é uma leitura sentida. Nós vamos lendo e vamos sentindo. E é incrível porque essa motivação toda de Leon Denis, porque é isso que ele demonstra na sua escrita, eu fico imaginando que orador por excelência ele não era, né? De trazer as palavras muito bem inseridas e trazer na eloquência, na postura da voz, todo esse sentimento que ele carrega pela doutrina. Então, lendo, a gente sente isso, é como se ele estivesse conversando com a gente. Então, à medida que eu ia lendo a primeira parte, a segunda, a terceira, como o Janice muito bem colocou, a terceira é o ápice, é como se a gente fosse se animando, imaginando que a gente é capaz de fazer tudo. Ele nos coloca numa situação de constatação de que a nossa vontade ela pode ser muito bem empregada e que a gente pode conquistar até mesmo o que a gente imagina ser impossível. Basta que a gente observe, se dedique e vá em frente. Então, ler tanto essa obra quanto as demais de Leon Denis é como se ele estivesse ali ao lado, motivando a todo momento, dando aquela injeção de ânimo e nos retirando de alguma situação que nós, porventura, estejamos, para que ao fecharmos o livro, a cada momento, nós tenhamos sempre vontade de fazer mais. É assim que eu sinto lendo Leon Denis. Que legal, que legal. Ô Mai, você que tem um pezinho lá na França, como é que não é? O contato com Leon Denis, essa obra? Os autores franceses me chamam muito o sentimento mesmo, né? O coração, esse vínculo. A leitura do Leon Denis, eu me vi muito no que as meninas falaram, né? A poesia, de fato, a forma como ele escreve, a poesia leva para o sentir mesmo. Então, a gente entra muito naquele aspecto que a orientação para o evangelho que a Alcione faz no livro Renúncia, né? Que é o conhecer, meditar, sentir e viver. E as obras do Denis, especialmente essa, é muito perceptível isso, né? Que é o que as meninas comentaram. Então, a gente lê, conhece, e ele traz a ciência, ele traz inúmeros experimentos, fatos, ele traz a teoria, ele coloca ali com a sua simplicidade, que é admirável, que ele traz muito do livro dos Espíritos também, essa obra que ele gosta, e nós todos, imagina. E a gente já sentindo com a forma poética com que ele escreve, a gente sai com essa vontade de vivenciar. E o que eu achei mais engraçado foi que a gente já fez um programa do Livros que Iluminam sobre esse livro, em 2019. E eu fui reler esse ano e parecia que eu nunca tinha lido o livro. Então, é muito interessante também essas percepções. E aí aqui, como a gente vai fazer o estudo mensal, Geraldo, eu vou te pedir licença para falar um pouquinho mais, para que convidar todo mundo para ler conosco a obra nesse mês, estudando, comentando, e a gente buscar entender de diversas formas quando a gente estiver lendo. Então, lógico que a primeira vez que a gente lê, a gente vai ter um entendimento mais literal, né? Então, por exemplo, quando Jesus anda sobre as águas e Pedro depois vai e cai, a gente, na hora, lê, imagina Jesus andando sobre as águas, Pedro também. Mas, se a gente for parar para pensar e abstrair um pouquinho, refletir o que tem por trás daquela mensagem, a gente pode pensar, será que essa água não é a água da vida, não é a reencarnação? Será que Jesus não está querendo dizer que ele vai estar ali sempre para apoiar a gente, até o último momento? Então, a gente buscar fazer essa leitura de diversas formas, para diversos pontos de vista, que é o que ele chama a atenção também quando ele vai falar, que a gente tem uma visão muito limitada,
e que os nossos mentores, os nossos guias, eles ampliam isso. Mas as obras também. Então, vamos tratar também Leon Denis aqui como um dos nossos mentores para a gente ampliar essa visão. Exatamente, Maia, até com o programa, não é, de 1 hora de duração, e a gente foi chegando a essa formatação junto com a nossa equipe de planejamento e produção da FEB TV, estudando, analisando, para poder ter mais esse tempo mesmo, né, para estar navegando mais no conteúdo, poder adentrar um pouquinho os seus conceitos, e aí a gente tem esse mês falando sobre o problema do ser do destino da dor, que é um monumento, é uma obra monumental, não é? Eu queria, por favor, Manuel Cotes, querido amigo, diretamente de Portugal, e receba o nosso abraço também, viu? Todo mundo aqui te abraçando, querido amigo, e a todos vocês que estão participando. Enquanto o Pedro vai nos apresentar aí a estrutura desse livro, para a gente ter uma visão panorâmica, né? Um overview assim, digamos, uma visão geral, inicialmente, eu queria que vocês também colocassem, por favor, se vocês já leram essa obra, quem já leu O Problema do Ser, Destino da Dor? Como é que foi isso? O que causou em vocês? Quem leu que gostaria de reler, como a Mai deu o exemplo aqui, parece que a gente está reaprendendo e de fato estamos, né? Porque é uma obra com tanta riqueza de conteúdo que merece ser, além de lida, estudada, não é? Então, por favor, escreva um pouquinho aí, ou quem de repente ainda não leu, tem um interesse, também deixa registrado aí que a nossa produção vai trazendo aqui a participação de vocês. Pedro, querido, então, Problema do Ser, Destino da Dor. Como é que é esse livro? As meninas já começaram a Isso. destacar alguma coisa. Vamos falar um pouquinho mais desta obra. Esse é um livro que ele já chama atenção pelo título. O problema, ele traz 3 problemas. E esses problemas são questões cuja resolução é muito complexa. Quais são essas questões? O ser. Quem somos? São questões, essas 3 questões que ele vai abordar e vai destrinchar ao longo da obra, questões profundas para a humanidade. Todos os grandes pensadores buscaram se debruçar sobre elas. Então, o primeiro problema que constitui a primeira parte da obra, que é dividida em 3 partes. O problema do ser, quem somos? A segunda parte, o problema do destino. Se somos espíritos imortais, que é o que ele vai desenvolver nessa primeira parte, qual a consequência filosófica disso? Se somos espíritos, para onde vamos depois da morte? Porque somos imortais. E qual a nossa condição na vida após a morte? Como que temos encontramos uma boa vida após a morte ou uma má vida após a morte? E retornamos? Então ele vai destrinchando toda essa temática na segunda parte da obra. E na terceira parte da obra, que não é o problema da dor, chama-se As Potências da Alma. Ao longo de toda a obra, ele vai falar do problema da dor, da importância da dor e do sofrimento para esse aprimoramento íntimo do ser. Porque a dor nos faz adentrar fundo em nós mesmos, nos remói por dentro, nos modifica por dentro. E é justamente por dentro que estão guardadas como um germe, aguardando o momento propício para vir à tona as nossas potências psíquicas da alma. Então, porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança, e nós guardamos dentro de nós toda essa potencialidade divina. E a dor, ela é como uma escavadeira que nos ajuda a tirar essa terra que encobre todos esses dons espirituais que nós podemos e iremos descortinar e desenvolver ao longo da nossa eternidade. Então, é uma obra que, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não leu, é chegada a hora, porque os dias são chegados. Que bom. E é sempre a oportunidade, né, de ler um livro espírita e esta obra monumental, como é O Problema do Ser, Destino da Dor. Então a gente pega assim o livro, né? Olha, primeiro a arte, não é? Assim, a beleza. A gente vê logo o Leon Denis na capa, foi feita essa identidade visual para todos os livros da coleção Leon Denis, para que a gente possa reconhecer, não é, a autoridade moral de estudioso, né, de produtor de conteúdo, que foi Leon Denis.
Então a gente pega a beleza do livro, faz aquela leitura, né, Janice? Você que está lá também trabalhando com livros e tudo mais, essa leitura sensorial, né? Que aquele gostinho de tocar a obra, né? De ter o prazer de poder folhear. E a gente começa com a leitura chamada extratextual, que antes de abrir o livro, a gente lê o livro na sua primeira capa, na sua lombada, né? E aqui na quarta capa. Falando nisso, né? Eu queria, por favor, Mania Luciane, você podia destacar para nós a quarta capa do livro, não é? O que a gente tem aí escrito? Porque normalmente o texto da quarta capa nos chama atenção, não é isso, Pedro? Para a gente poder É, conhecer um pouquinho mais. talvez a Tem gente aí? tenha a cartela aí. Temos aí? Olha, Eu. se Mas nós tivermos, eu tô com um livro aqui. é ótimo. Se tiver a Pronto. cartela, também projeta a nossa produção, mas aí a Luciane vai lendo para nós. Esse é da primeira edição. Segura um pouquinho que a gente vai mostrar essa curiosidade daqui a pouquinho. Segura aí, né? Ótimo. Então, por favor, Só, Luciano. só um pouquinho antes dessa leitura, só destacando um pouquinho do que Pedro trouxe do título, o problema. Quando nós queremos conhecer algo, é interessante questionar sobre esse algo. Então, às vezes, falta um pouco dessa coragem de problematizar as situações. E Leon Denis Uhum. teve essa coragem de problematizar temas que já estavam como questionamentos na humanidade, trazendo para a nossa reflexão. E é isso que ele mostra aqui nessa quarta capa. Quem Exatamente. somos, Segura diga. só um pouquinho, Lu. Olha só. Tá. Eu quero que vocês, ao escutarem, ao ouvirem, né, essa apresentação da Luciane sobre a quarta capa do livro, eu quero ver se vocês se interessam, por favor. Se dá um gosto da gente ler esse livro. Vamos ver. Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, por que sofremos. Estas desafiantes questões, que sempre preocuparam a mente humana, Leon Denis vem esclarecer com precisão, fundamentando-se nos princípios da doutrina espírita. O eminente escritor francês entrega-nos um conjunto de ensinamentos valiosos em que a lógica se une ao sentimento para exaltar a realidade da sobrevivência do espírito após o fenômeno da morte física. Esta obra analisa temas como a evolução do pensamento, a vida no mundo espiritual, provas históricas da reencarnação, a lei dos destinos, as potências da alma e outros assuntos interessantes e atuais. Pois é, dá vontade da gente ler, não dá não? A gente fica assim curioso, né? Nossa obra trata de tantos assuntos assim, é tão profundo, é filosofia. A filosofia vai problematizar, né? Vai questionar e vai buscar naturalmente as respostas. E as questões que são formuladas são aquelas principais que têm sido assim feitas ao longo de toda a humanidade. E ainda não se tem logrado êxito na resposta, mas o Espiritismo responde, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, não é? Por que nós estamos aqui? São questões muito importantes. Aí quando a gente abre o livro, né, nós temos aqui a folha de rosto, não é, Pedro? Temos ali logo as páginas iniciais e o sumário. O sumário é conforme você estava falando ali, está dividido em 3 partes, não é? E aí a gente vai analisar que é uma obra que tem 3 partes. Fala do problema do ser, do problema do destino. E aí, quando vai entrar o problema da dor, na verdade, que é o título lá, são as potências da alma, conforme o Pedro destacou. Mas eu queria, Janice, tem uma curiosidade histórica que a nossa produção vai mostrar. Eu queria que você destacasse aí, olha, estão pegando aqui ao vivo, né? Olha lá, que coisa curiosa. Você sabe o que é isso aí, Janice? A folha de rosto da primeira edição brasileira, 1910. Que linda. Olha só. Tem até um marcador ali improvisado, que é uma espécie de trevo, é isso? É na, uma na folha de outra. trevo. Olha que Isso, maravilha. a Cacazinha lá da Biblioteca de Obras Raras da FEB, ela resgatou esse livro para gente, né? Essa, Uhum. então, é a primeira edição em português, o livro que é de 1908, esta edição é de 1910. E aí, quando eu peguei o livro, ao dar uma folheada nele, né, encontrei esta folha com essa folhinha nela, e eu achei uma graça, né? Há quanto tempo será que essa folha não estava aí imprensada no livro? E a gente colocou, a gente trouxe aí como uma curiosidade. Olha, certamente essa folha tem mais do que a nossa idade, viu? A gente pode imaginar isso.
porque essa edição é de 1910. É a primeira edição em português, né, Pedro? A primeira em francês, que é o original francês, é de 1908, não é isso? Exato. Exatamente. Que coisa linda, não é? Bom, a gente pode explorar um pouquinho do conteúdo da obra, né? A gente está falando aqui já assim numa visão panorâmica, mas a gente poderia adentrar aqui um pouquinho mais sobre um dos capítulos, como a gente vai ter oportunidade de analisar um pouquinho. Olha, o pessoal, Maria Célia está dizendo que quer ler a obra, né? Já está curiosa, está interessada, ela quer fazer a leitura da obra. Ela quero ler, sou iniciante, acho que será perfeito para esclarecer minhas dúvidas. Com certeza, Maria Célia, muito conteúdo bom, importantíssimo, né? E há uma fidelidade aos princípios básicos, fundamentais, não é assim, Luziane? Que é impressionante, né? Como o Leon Denis, assim, ele, numa visão universalista, não é? Ele desenvolve os princípios fundamentais da doutrina, não é? Mas Pedro e Mai, o que nós temos aí preparados para um desenvolvimento mais específico aqui, por favor? Geraldo, deixa só eu comentar um pouquinho sobre a capa, a minha Fala. percepção, o meu pequeno Pois ponto não. de vista. Diga. Esse título me incomodou, porque eu fiquei pensando assim, mas o problema, mas não é um problema, tinha que ser a solução do ser, do destino da dor. Interessante. E aí a Janise não, a Luziane que veio trazer, né, que é até o termo em francês, né, que é o problema, que é a problemática. Então, culturalmente, talvez a gente utilize no Brasil mais a questão, né, alguma coisa assim, a problemática, não o problema. Então, eu fiquei refletindo, mas por quê? Uhum. Mas, Mai, você vê lá, lembra do Grandes e Pequenos Problemas? Grandes e Pequenos Problemas do Ângelo Aguarô, a gente apresentou também, não foi? Acho que no Gostinho de Leitura. Foi, no Gostinho de Leitura. Então, até essa questão do problema, normalmente quando coloca essa palavra problema, está colocando no sentido de desafios, não é? De questões, assim, grandiosas isso. a serem resolvidas, né? Interessante Isso. mesmo essa percepção, legal. Mas agora você está mais calma? Não, é porque eu fiquei refletindo. Eu falei, gente, tem que ser solução. Esse livro é a pura solução. Que bom. Então vamos lá, Pedro, para a É gente isso. E pegar aí um pouquinho do conteúdo. Exato, é. Então, nessa primeira parte, Leon Denis ele vai destacar essa questão, esse problema, se nós somos a alma, somos o corpo, e em particular no capítulo terceiro, que é o capítulo que justamente dá nome a essa primeira parte, o problema do ser. Ele vai como um bom filósofo, ele vai trazer com muita lógica, com muito bom senso, com muita razão também, que a matéria, ele diz, não pode gerar qualidades que ela não tem, né? Então, nós temos a capacidade de amar, temos a capacidade de enfrentar dores. Quando a carne cai para a dor, o ser ele pode permanecer de pé diante dela. Então, nós temos potências que extravasam as capacidades meramente materiais do corpo, mesmo porque ele fala que os átomos, a matéria ela é desprovida de unidade, né? Então, ela divide-se. O nosso corpo é formado por células. Nossas células são formadas por átomos, que são compostos por outras partículas. Então, se nós formos a matéria de que os nossos corpos são compostos, quem somos nós? Eu sou essa célula? Sou aquela? Quem sou eu, afinal? Porque o Espírito, ele vai dizer, mas ao final desse capítulo, ele é uno, ele é indivisível como o próprio Deus. Então, é por meio desses raciocínios tão simples e, ao mesmo tempo, tão inteligentes, ele vai desconstruindo essa visão materialista de quem somos nós, né? Uhum. Olha, o André Solomon traz para nós um depoimento muito significativo. Eu vou pedir a Janise, por favor, que leia. A nossa produção pode trazer esse destaque aí. Ele traz uma experiência própria, vale a pena a gente colocar. Essa que ele diz que eu fui atropelado em 27/2/2000. Tive várias lesões. Dá para continuar, Janise? Você acompanha aí, por favor? Tive várias lesões que carrego as sequelas até hoje. Porém, hoje sei que sou muito melhor espiritualmente que antes. A dor, quando não mata, evolui, que quer evoluir.
Acho que faz evoluir quem deseja evoluir. Quem né? deseja evoluir. Uhum. Interessante. Muito obrigado, viu, André Salomão, pelo seu depoimento. Sente-se o abrigo, né? O acolhimento na doutrina espírita, que é consoladora, que nos dá explicação, é uma fé que faz com que a gente entenda no que nós, né, estamos acreditando, não é uma fé cega, mas é uma fé raciocinada, e a gente tem esse consolo de não nos sentirmos sozinhos. A dor tem a sua razão, o seu motivo, não é? Diz Emmanuel que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. E Leon Denis vai falar nesta obra que a dor é fundamental para que a gente possa fazer o nosso encontro com Deus também. Porque a gente, às vezes, né, tem assim uma situação ou outra e a dor nos chama a atenção. Vai fazer com que a gente, né, abra o coração, fique num silêncio, numa intimidade, num recolhimento, e aí nós vamos gradativamente nos alinhando à vontade divina, aos desígnios superiores da nossa existência. Por isso que é muito bom realmente, né? Sejam todos bem-vindos. Estão falando aqui do Centro Espírita Leon Denis do Rio de Janeiro, né? Ótimo, fazendo um trabalho bonito. A Sandrinha diz que, né, que é umbandista, estudamos as obras de Kardec. Sejam todos bem-vindos, queridos amigos. Olha, é uma satisfação ter vocês aqui, viu? Tá cheio de depoimentos aqui que a gente vai destacando depois mais. Na introdução aqui, Luciane, Mai, Janice e Pedro, nós temos já assim, um repertório, né? Porque quando a gente fala da obra de Leon Denis, é realmente um conceito muito valioso. Na introdução, ele faz destaques importantes, né? Eu queria que vocês pontuassem, por favor, rapidamente, aí, alguns trechos da nossa introdução aqui, para depois a gente entrar logo no gostinho de leitura, né? Senão, vamos lá. Sim. Leon Denis, na introdução da obra, ele faz uma crítica, e é uma crítica muito atual, inclusive, onde ele ressalta que o ensino ministrado nas instituições, sejam elas as religiosas, as escolas, as universidades, esse ensino ele não tem oferecido aos indivíduos, às pessoas, subsídios para a elevação da vida. Ele coloca que esse ensino ele não vai para além das experiências terrestres e materiais, que fica subscrito a isso. E, segundo ele, o ensino clássico, esse ensino tradicional, ele pode guiar o indivíduo no cultivo da inteligência. Entretanto, ele não inspira os seres à ação, ele não inspira ao amor, e muito menos ainda, não inspira uma concepção de vida, de destino, que desenvolva as energias profundas do eu. Segundo Denis, é indispensável, na hora que a gente precisa, na hora dos testemunhos, né, a gente estava falando das dores, dos testemunhos que nós todos iremos passar aqui na Terra, ou estamos passando, é indispensável essa concepção, uma concepção orientando os nossos impulsos, os nossos esforços para um fim elevado, para que a gente possa pensar em algo superior além das questões materiais. Exato. E aí, Lu? Tem uma curiosidade bem interessante, porque quando Denis fala na introdução sobre esses pilares da educação e como acabam levando, por conta do materialismo, ao desânimo e ao pessimismo, nós nos lembramos da recente obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, no primeiro capítulo, de Manuel Flamengo de Miranda, psicografia de Divaldo Pereira Franco, da editora Leal. Lá, Manuel Flamengo de Miranda fala o mesmo a respeito das universidades. Não terem atendido ao propósito de elevação do ser, de apresentar ao ser um pouco mais, além desse conhecimento instrutivo e intelectivo, mas promover para o ser essa noção de imortalidade, dar esta motivação. Então, quando Leon Denis destaca o materialismo, ele mostra que leva ao pessimismo e ao desânimo, que é uma ausência de uma instrumentalização adequada, até mesmo da inteligência, porque passa pelo conceito também da moralidade. E aí ele propõe como educação, essa educação firmada dentro dessa concepção da espiritualidade, do que ele chama espiritualismo moderno, científico também, que ele coloca essas palavras, buscando essa proposta do conhecimento de si mesmo, mas do desenvolvimento dessas potências que estão latentes. Ou seja, para a gente se perceber enquanto ser, enquanto dotado dessas capacidades,
mas para a gente desenvolver essas capacidades que estão latentes como verdadeiras potências da alma. Então, nessa introdução, ele traz mais ou menos esses aspectos. Perfeito. Olha, essa live fica gravada assim, viu? Depois vocês podem acessar aí pelo YouTube, pelos canais da FEB TV. Vai ficar à disposição de todos vocês, tá certo? Ô, Maia, eu queria que você comentasse um trecho que ele diz assim: já, porém, vemos surgir e constituir-se uma psicologia maravilhosa e imprevista, de onde vão derivar uma nova concepção do ser e a noção de uma lei superior que abarca e resolve todos os problemas da evolução e do movimento transformador. É interessante a gente retomar um pouquinho do contexto histórico, porque, e ele faz isso na introdução também, que ele vai falar de todas essas doutrinas, essas correntes muito voltadas para o materialismo, né? E a doutrina espírita ela veio exatamente para combater o materialismo, é o oposto. Então, nessa introdução, ele faz essa comparação entre esses dois aspectos, ou seja, é o oposto. Então, ele vem trazer também, lógico que é o aspecto da doutrina espírita, essa responsabilidade de cada um, essa autorresponsabilidade, essa busca pelo seu próprio destino, pelo seu próprio, quem é o seu ser, né? E aí a gente pode fazer a pergunta, porque ele está no final da introdução, eu acho que ele termina falando assim, para a gente poder morrer melhor, viver melhor e tudo mais, né? Então a gente pensa, como que a gente quer morrer? Como a gente quer ser lembrado quando a gente morrer? Qual é o percurso que a gente precisa para ser lembrado assim? Será que isso está condizente com as minhas ações, com os meus pensamentos, com os meus sentimentos? E vai trazer diversas dessas reflexões. A primeira parte específica, que é sobre o problema do ser, tem um capítulo específico dentro dessa primeira parte que chama o problema do ser, que é o capítulo 3. E ele vem falar que esse primeiro problema é o do próprio pensamento, o do ser pensante. E é interessante também a gente retomar o contexto também desse aspecto, que naquela época a ciência estava discutindo de onde vinha o pensamento, né? A gente comentou isso um pouquinho quando a gente fez a live sobre a loucura sob novo prisma, de Bezerra de Menezes, que ele vai discutir isso. E se pensava naquela época que o pensamento era alguma excreção, assim, alguma coisa como a bile e tudo mais. E aí ele vem trazer, nesse momento, o Leon Denis, mas também Bezerra e vários outros, por meio do espiritismo, vão trazer essa ideia de que o pensamento ele vem da mente. E a mente está no espírito, está na alma. E é interessante, eu vou deixar para o Pedro falar, né, que ele vai fazer também sobre dois aspectos, né, essa comprovação, o aspecto moral e físico. A gente podia ter um gostinho aí dessa leitura, aí desse livro tão gostoso. Porque né? tá ótimo, né? Eu queria só pegar duas frases antes aqui, olha. Que o homem tem necessidade de conhecer para melhor viver, melhor agir e melhor morrer. Esse fechamento da introdução e que ela estava colocando. E o livro é tão rico, Pedro, antes aqui, ó. Um tempo se acaba, novos tempos se anunciam. A hora em que estamos é uma hora de transição e de parto doloroso. Veja como é atual a obra, né, para nos trazer aí. Então vamos lá, Pedro, aí comanda a gente num gostinho de leitura, por favor. A gente só podia rapidinho, antes desse gostinho de leitura, para a gente conhecer ainda mais dessa obra, dar uma olhadinha aí nessa cartela que nós temos aí, não é, Fio? Uma promoção com toda a obra de Leon Denis, disponível no site da FEB Editora, www.febeditora.com.br. Temos as 8 obras de Leon Denis publicadas pela editora, com 20% de desconto. Todo o site está com 20% de desconto, inclusive essa coleção, esse kit, que contém os 4 livros que nós leremos ao longo deste primeiro semestre de 2021. Então, estão todos convidados para conhecer mais e mais sobre Leon Denis por meio do seu pensamento, que é a sua maior contribuição na sua última existência. E podemos ir aí, então, para o gostinho de leitura. Um show, né? A gente vê as imagens dos livros ali, nossa, fica tão bonito, né? Um bonito, belo de apresentação e um conteúdo maravilhoso. A gente convida a Janise para iniciar aí a leitura para a gente.
Em seguida, damos Primeira continuidade. parte, o problema do ser, capítulo 9, evolução e finalidade da alma. A lei do progresso não se aplica somente ao homem, é universal. Na planta, a inteligência dormita, no animal, sonha. Só no homem acorda, conhece-se, possui-se e torna-se consciente. A partir daí, o progresso de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Emergir grau a grau do abismo da vida para tornar-se espírito, gênio superior, e isto por seus próprios méritos e esforços. Conquistar o futuro hora a hora, ir se libertando dia a dia, um pouco mais da ganga das paixões, libertar-se das sugestões do egoísmo, da preguiça, do desânimo, resgatar-se pouco a pouco das suas fraquezas, da sua ignorância, ajudando os seus semelhantes a se resgatarem por sua vez, arrastando todo o meio humano para um estado superior. Tal é o papel atribuído a cada alma. Maiara, por favor. Temos em nós os instintos da alimária mais ou menos comprimidos pelo trabalho longo e pelas provas das existências passadas. E temos também a crisálida do anjo, do ser radioso e puro, que podemos vir a ser pela impulsão moral, pelas aspirações do coração e pelo sacrifício constante do eu. Tocamos com os pés as profundezas sombrias do abismo e com a fronte as alturas fulgurantes do céu, o império glorioso dos espíritos. Geraldo. Para viver da vida superior, é necessário ter conhecido o sofrimento, praticado a abnegação, ter renunciado às alegrias materiais, acendido e alimentado em si a chama, a luz interior que não se apaga nunca e cujos reflexos iluminam desde este mundo as perspectivas do além. Só múltiplas e penosas existências planetárias nos preparam para essa vida. Que beleza, né? Nossa, Esses que beleza. foram trechos do capítulo 9 da obra, na primeira parte, Evolução da Alma, Evolução e Finalidade da Alma. Tão rico, né? Tão emocionante. A gente lendo Leon Denis sente, parece que entra num outro mundo. Não dá um sentimento de paz? Vocês sentem assim também? Sim. A gente fica até em silêncio, não é? A Márcia colocou aqui, emocionante assistir esses jovens estudando as obras espíritas com tamanha profundidade. Que bonitinha. Muito legal, Márcia. Obrigado aí. Eu sou jovem há mais tempo, mas esses meninos aí são jovens há menos tempo, né? Que coisa boa. E o intuito desse programa, né, nessa formatação, exatamente, né, nessa temporada 2021, é que a gente se aprofunde um pouco mais mesmo, né? Tão importante levar esses conceitos, como é rico, né? A gente já vai entendendo mais o ser. O ser é um ser imortal, não é, Lu? O espírito imortal. Nós estamos aqui de passagem, né? Mas nós permanecemos sempre vivos, não é? E o Consolador vai fazendo o papel dele de consolar os nossos corações. Exatamente, sempre. Pois é. Diga aí, Janice, das suas impressões nesse programa que nós estamos iniciando agora desse jeito. Estamos nos sentindo bem? Estou achando uma delícia, tanto que a gente nem vê o tempo passar, né? O gostinho de leitura era nesse sentimento que a gente ficava assistindo e, nossa, já acabou! Esse aqui também. Aí agora eu também olhei o relógio e falei, meu Deus, já passou! É porque é tão gostoso, né? Nós nos reunirmos em torno da obra espírita, em torno desses conhecimentos. É muito, muito gostoso, muito prazeroso. É uma alegria estar aqui com vocês, conhecer cada um que eu não conhecia ainda. Gratidão a todos vocês, amigos.
Que bom, que bom. Estaremos aí ao longo do mês de março, né, juntos, toda terça-feira. A forma poética nos toca, nos inspirando para as potências, né? A Janine, que é a irmã da Janice aqui, né? Nós temos aqui também essa parte que é meio assim, digamos, como é que fala, né? Tem um pessoal que faz parte da mesma família. Como é que é o nome, Maninha? Você que é da área jurídica. Tem um pouco de nepotismo aqui, mas, mas é no bom Eu sou da sentido, área né? da psicologia. É Você família da psicologia. mesmo. É Ai, tá família vendo? mesmo. Apertando os laços, né, mana? Ei, coisa linda, muito bem, viu? A gente queria agradecer, né, Pedro, Mai, Lu, assim, Janice, a gente já está encerrando por conta do nosso tempo. Agradecer a presença de todos vocês, dizer da alegria, não é, de nós estarmos aqui juntos e vamos seguir muito bem acompanhados com o Leon Denis. Né? Durante todo esse semestre, vão ser alguns livros, 4 livros, como o Pedro anunciou. Esse mês de março todo, né? Cada semana a gente traz um pouquinho mais do problema do ser, do destino da dor, para a gente poder ir aprendendo esse conteúdo para sentir, para meditar, para poder vivenciá-lo, né? No nosso dia a dia. Esse é o intuito. Então, a nossa gratidão, queridos amigos, aí para a despedida do nosso público, por favor, que a gente já está com o tempo aqui se encerrando. Gratidão por esse momento, um abraço a todos. Evocar a obra de Denis é muito especial, é sentir ele pertinho da gente, nos estimulando, nos motivando. Um abraço a todos. Até a próxima semana. Deixo a gratidão e quero também convocar, né? Que a gente é convidado, convocado, daqui a pouco é constrangido. Então vamos lá, convocar os jovens a ler esse livro, estudar conosco também, os amigos que estão aí acompanhando, que a gente possa fazer boas leituras nesse mês juntos e excelentes reflexões e melhor ainda, viver, colocar em prática. Que assim seja. E eu vou fazer uso do comentário do Rômulo, meu querido irmão aqui, para encerrar, porque eu achei lindo. Parece que somos conduzidos às estrelas, então que a gente possa seguir aí essa semana, conduzido por essas estrelas, essas aspirações do bem. Gratidão, sempre um abraço. Gratidão a todos por essa noite tão gostosa da gente estar junto aqui conversando sobre Leon Denis. Semana que vem a gente continua. Terça-feira, às 19 horas, a gente aguarda cada um de vocês. Abraços, queridos, um abraço virtual com todo o nosso sentimento aqui de carinho, de vibração positiva, não é? E o nosso beijo no coração de cada um.